Olá, boa tarde. Uma pesquisa do IBGE mostra uma mudança de paradigma no Brasil. Pela primeira vez, os negros são maioria nas universidades públicas. O levantamento também retratou as diferenças. Brancos ainda ganham mais, ocupam mais cargos de chefia e são minoria entre os desempregados. A crise na Bolívia, acessos na fronteira com o Brasil foram reabertos hoje, um dia depois de a senadora Jeanine Áñez se declarar presidente interina. Começou em Brasília o encontro da cúpula do BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. As vendas do comércio subiram em setembro e tiveram o 5º mês seguido de alta. No Rio de Janeiro, uma menina de 5 anos morreu a caminho da escola, atingida por uma bala perdida. Em São Paulo, policiais militares viraram réus pela morte de um sushi man. E nos Estados Unidos, começaram os depoimentos públicos no processo de impeachment contra o presidente Donald Trump. O Jornal Hoje está começando. A gente começa o Jornal Hoje falando da dura situação de pacientes com câncer no Rio de Janeiro. Por lei, o tratamento tem que começar no máximo em até 60 dias depois do diagnóstico. Mas a gente mostrou ontem aqui que esse prazo muitas vezes não é cumprido e hoje a Defensoria Pública da União pediu uma vistoria nos hospitais federais do Rio. Em um deles, gente, um médico está cuidando de quase 300 pacientes depois que 8 colegas pediram demissão. A consulta que a Adriana tanto precisa foi cancelada esta semana por falta de médico. Me ligaram da secretaria dizendo que ele não estava mais aqui, que estava suspensa a minha consulta, né, e que eles não sabem quando vai contratar novos médicos. Agora a Adriana não sabe quem vai olhar o último exame que ela fez para ver se o câncer no intestino já atingiu o pulmão. O acompanhamento da paciente é feito há mais de um ano no Hospital Federal de Bom Sucesso. Só que dos 9 oncologistas, só um continua trabalhando. Eles foram pedindo demissão, né? Por causa dessa pressão, é uma coisa muito dramática. O paciente querendo ser tratado, um dia falta o remédio, um dia falta o exame. Isso foi avisado já ao Ministério da Saúde dessa vez, porque essa crise já vem se arrastando há uns 2 anos. Hoje eu encontrei com o meu médico, falei para ele que dia 27 eu estou de volta, que eu quero ver ele aqui. E ele falou assim, vamos ver, Lucilena, vamos ver. Isso me entristeceu muito. De pensar que eu posso ficar sem meu acompanhamento, entendeu? Diante dessa situação, 6 hospitais federais do Rio que tratam de pacientes com câncer estão sendo fiscalizados. O pedido foi feito pela Defensoria Pública da União ao CREMERGE, o Conselho Regional de Medicina. Hoje, a fiscalização do CREMERGE está no Hospital Federal de Bom Sucesso. No Hospital do Andaraí, as equipes disseram que 108 leitos estão fechados por falta de médicos e 76 pacientes estão sem tratamento por falta de remédios quimioterápicos. Pela lei, o tempo de espera para o início do tratamento do câncer deve ser de até 60 dias depois do diagnóstico. Mas, na maioria dos casos, o prazo não é respeitado. Segundo o INCA, os 2 tipos de câncer mais comuns são de mama e de próstata. No ano passado, em todo o país, mais de 38 mil pessoas tiveram câncer de mama e 40% começaram a se tratar depois do prazo máximo estabelecido pela lei. O número de homens com câncer de próstata foi um pouco menor, quase 28 mil, mas a porcentagem dos pacientes que começaram o tratamento depois de 60 dias é a mesma, cerca de 40%. O Rio de Janeiro tem um número de leitos hospitalares muito acima, inclusive, de muitas cidades. O Rio de Janeiro está com a sua atenção primária profundamente desorganizada. Não está bem. O diagnóstico sendo tardio, chega mais gente na porta do hospital. E na fila das pessoas com medo de ficar sem tratamento, está o seu Adilson. Ele descobriu um câncer de próstata há 3 anos. Está fazendo quimioterapia. E só quer uma chance de poder continuar. Tem que ter acompanhamento. E como é que eu vou ter um acompanhamento se não tem médico oncologista? No meu caso, é sobrevida. Eu não tenho, no caso, eu não tenho cirurgia para mim.
Sobre a falta de médicos no Hospital Federal de Bom Sucesso, o Ministério da Saúde informou que estão abertas as vagas do processo seletivo de contrato temporário, o que possibilita a contratação de oncologistas. O Ministério afirmou que as cirurgias oncológicas acontecem normalmente e que os quimioterápicos são reabastecidos por compra permanente ou por permuta. Sobre a declaração do ministro Luiz Henrique Mandetta, a Secretaria Municipal de Saúde voltou a dizer que se esforça para reduzir os prazos do diagnóstico do câncer e afirmou que não há demora no atendimento. A Secretaria disse ainda que o início do tratamento depende da oferta de vagas no sistema estadual de regulação administrado pelo Estado. Já a Secretaria Estadual de Saúde do Rio disse que repassou mais de 80 milhões de reais para a expansão das redes básicas de saúde, além de 6 milhões de reais por mês para tratamentos oncológicos. Segundo a Secretaria, iniciativas como essas ajudaram a reduzir para 18% os casos de câncer de mama, em que o tratamento demora mais de 60 dias no estado do Rio. Uma menina de 5 anos morreu ao ser baleada. Estava indo para a escola no Rio de Janeiro. É a Kathleen Gomes, que é a 6ª criança morta por uma bala perdida no estado este ano. Minha filha nascia. E, perdi minha filha com 5 anos, mais nova ainda, guardando comigo. O pai de Kathleen teve que juntar forças para falar da filha. A mãe da menina passou mal e precisou de ajuda para deixar um instituto médico legal. Kathleen Gomes tinha acabado de completar 5 anos de idade. Ela estava a caminho da escola com a mãe quando homens armados chegaram em um carro e começaram a atirar. O alvo, segundo a polícia, era um adolescente de 17 anos, que morreu na hora. A polícia investiga se ele foi morto por milicianos ou traficantes que atuam na região. O adolescente já tinha sido apreendido por suspeita de roubo. Hoje a Polícia Civil voltou à rua onde Kathleen foi baleada. Os agentes estão conversando com moradores e buscando imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a encontrar os criminosos. A mãe de Kathleen, Jéssica, não se feriu e ainda conseguiu levar a filha para uma UPA. A menina chegou a ser transferida para um hospital, passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu horas depois de ser baleada. Viu ela caída, aí ela caiu, aí a Jéssica falou, mamãe, não chora não, mamãe, não chora não. Aí a Jéssica começou a chorar, passando mal e voltou correndo para pedir socorro. Kathleen Gomes é a 6ª criança morta por bala perdida no Rio só este ano. Levada, amável, ela sabia que ia ficar, era só a avó, que a gente chama de vó. Vó, cheguei, vovó, tô chegando, o que você trouxe para mim? Eu disse, a vovó não trouxe nada hoje. 2 policiais militares de São Paulo se tornaram réus e vão agora responder na justiça pela morte do sushiman Leandro Santana dos Santos. Essa informação é do repórter Kleber Tomás, do G1. Vamos relembrar aí esse caso. Seguinte, o Leandro era funcionário de um restaurante japonês aqui da Zona Sul da capital paulista. Em dezembro do ano passado, ele teve um surto durante o trabalho e ameaçou esfaquear os clientes e os colegas. Aí a polícia militar foi chamada. Os PMs usaram armas com balas de borracha, armas de choque e pistolas calibre .40. Segundo o exame do IML, Leandro morreu com 5 tiros, todos pelas costas. O Ministério Público, baseado no relatório da Corregedoria da PM, disse que o tenente Felipe Duzzi e o sargento João Henrique Gubolin cometeram excesso ao atirar 5 vezes nas costas de Leandro, quando ele já não ameaçava mais os policiais. A gente não conseguiu contato com a defesa do tenente Felipe Duzzi e do sargento João Henrique Gubolin. Os dois estão afastados do trabalho. Na Bolívia, depois de 21 dias, os serviços públicos estão voltando a funcionar e os bloqueios de estradas estão sendo desativados. Isso depois que a senadora Janine Áñez se autoproclamou presidente interina do país. O acesso de fronteira entre Brasil e Bolívia foram liberados os acessos. O repórter Lucas Leles está em uma dessas regiões e conta pra gente qual é a situação no momento. Boa tarde, Lucas.
Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. A situação aqui, por enquanto, é tranquila. As pessoas vão retomando a rotina aí dos dois lados da fronteira e em outros estados, as fronteiras do Brasil com a Bolívia também foram reabertas. Os pontos que ligam o Brasil e a Bolívia pelo estado do Acre, no norte do país, também foram liberados. São duas cidades, Epitaciolândia e Brasileia. O movimento começou no início da noite de ontem. Dezenas de caminhões que estavam parados dos dois lados da fronteira foram autorizados a passar. Já em Cáceres, no Mato Grosso, a liberação da fronteira começou ontem à noite e hoje pela manhã os carros já estavam passando pela estrada sem nenhum problema. E nós conversamos com algumas pessoas que vivem aqui na região de fronteira em Corumbá, que estão aí retomando as suas vidas aos poucos. Vamos ver o que elas disseram. A festa durante a madrugada foi grande. Neste momento se vai abrindo a fronteira Bolívia-Brasil. A fronteira foi liberada por volta de 1 da manhã, horário local, 2 da manhã no horário de Brasília. Foram 21 dias de bloqueio. Nesse período, só ambulâncias, caminhões com alimentos perecíveis e água potável puderam atravessar. Para quem vive aqui na cidade de Corumbá, no Brasil, e na cidade de Porto Quijarro, na Bolívia, a liberação desse caminho vai fazer toda a diferença. É o caso dessa esteticista. Com o bloqueio, ela teve um prejuízo de R$5 mil. Muito difícil mesmo. Espero que há muitas melhoras daqui para frente, né? Porque realmente o nosso Corumbá também depende um pouquinho da Bolívia. Esse motorista boliviano disse que não conseguiu trabalhar e ficou sem dinheiro por causa do bloqueio. Dinheiro não, acabou todo aqui em Bolívia. Na Bolívia, muito movimento nas ruas, comércio e bancos em funcionamento. Aqui em Porto Soares, cidade a cerca de 15 quilômetros da fronteira com o Brasil, os funcionários da prefeitura estão limpando toda essa área onde os manifestantes fizeram um bloqueio. A Alana estuda medicina em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e disse que a vida aos poucos está voltando ao normal. Então a cidade inteira hoje em Santa Cruz, não só em Santa Cruz, mas em todo o país está voltando aos poucos. Em Santa Cruz a maioria do transporte público está funcionando. Prédios comerciais estão voltando a funcionar aos poucos. Esse movimento para acabar com a paralisação na Bolívia começou depois que a senadora de oposição a Evo Morales, Jeanine Áñez, se autoproclamou na presidência do país de forma interina ontem. Assumo de imediato a presidência do Estado. O anúncio aconteceu durante uma sessão sem o quórum mínimo. Muitos parlamentares não conseguiram chegar à sessão por causa dos protestos nas ruas. Jeanine alegou que é preciso criar um clima de paz social no país. A Bolívia estava sem comando desde domingo. Evo Morales, o vice-presidente e os presidentes da Câmara e do Senado haviam renunciado. O vice-presidente do Senado também chegou a renunciar. Jeanine era a segunda vice. Ontem, depois de chegar ao México, Evo Morales disse que seus opositores ofereceram $50 mil para que um integrante de sua equipe de segurança o entregasse. Ele e o governo mexicano afirmam que Evo Morales foi vítima de golpe. Na reunião extraordinária de ontem da OEA, a Organização dos Estados Americanos, 15 países, incluindo o Brasil, publicaram uma declaração que rechaça os atos de violência na Bolívia e pede uma saída constitucional para a crise política no país. O México não assinou a declaração. Começou hoje aqui no Brasil a 11ª cúpula do BRICS. BRICS é um grupo que passou a se reunir em 2006. O nome é a junção das iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que em inglês é South Africa, daí esse S final. O encontro desse ano acontece no Palácio do Itamaraty, em Brasília. É para lá que a gente vai conversar com a Delis Ortiz, que está acompanhando tudo. Desde cedo, Delis, o presidente chinês chegou cedo, se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro. E agora à tarde, os outros líderes já estão por aí? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Agora acabou o almoço de boas-vindas oferecido pelo presidente Jair Bolsonaro ao presidente chinês Xi Jinping e sua comitiva. Foi aqui no Palácio do Itamaraty, que vai ser a sede do BRICS, cuja agenda principal está prevista para amanhã, com a presença dos 5 chefes de Estado e de governo dos países que formam o bloco. A última comitiva a chegar a Brasília foi a do presidente russo Vladimir Putin, que acabou de desembarcar na base aérea de Brasília. E com um evento desse porte, a rotina aqui na capital ficou bastante alterada.
As comitivas desembarcaram na base aérea de Brasília. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, foi o primeiro a chegar ontem à tarde. À noite, desembarcou o da China, Xi Jinping. Na madrugada de hoje, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. 10 mil homens e mulheres cuidam da segurança do encontro. A esplanada dos ministérios foi cercada com arame farpado e está fechada para veículos. O Congresso, o Palácio da Justiça e os ministérios ganharam grades. Foi decretado ponto facultativo no Serviço Público Federal, hoje e amanhã. Mas quem vai trabalhar passa por revista. Aeronaves estão proibidas de sobrevoar a esplanada num raio de 7,5 km. Um esquema parecido com o que foi montado para a posse do presidente Jair Bolsonaro em janeiro. No fim da manhã, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o presidente da China, Xi Jinping, no Itamaraty. É o segundo encontro dos dois em menos de um mês. Bolsonaro esteve com ele em Pequim, onde já havia assinado acordos de cooperação. Depois do encontro, os dois presidentes anunciaram novos acordos. Um deles permitirá que brasileiros condenados na China cumpram pena aqui e que chineses condenados aqui cumpram pena lá. Outros prevêem a cooperação na área de infraestrutura e transportes e o fortalecimento de colaborações nas áreas agrícola, de medicina, na cultura e no audiovisual. O presidente Jair Bolsonaro disse que a China faz parte do futuro do Brasil. A China é o nosso primeiro parceiro comercial e, juntamente com toda a minha equipe, bem como com o empresariado brasileiro, nós queremos mais que ampliar, queremos diversificar as nossas relações comerciais. Xi Jinping disse que os dois países vão continuar compreendendo e acolhendo seus interesses. Acrescentou que a China tem plena confiança no Brasil e que há interesse do país no programa de concessões e privatizações do Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Brasil decidiu intensificar a integração comercial com os países do BRICS. Todos sabem que a integração no comércio global é um caminho da prosperidade, é um dos caminhos. Então nós tomamos essa decisão. Então entramos no Mercosul e dissemos, queremos continuar nos integrando. Aí entramos na União Europeia e dissemos, queremos continuar nos integrando. Agora estamos conversando com os BRICS e com o mesmo discurso. Queremos aumentar nosso nível de integração. Pois é, Délis, queria saber o que mais aí está programado para acontecer nessa décima primeira cúpula do BRICS. Sim, Maju, hoje à noite o presidente Jair Bolsonaro oferece um jantar a todos os chefes de Estado e de governo que vieram para essa reunião do BRICS. Lembrando que existe uma estratégia nova agora, que é focar no que interessa, ou seja, economia e comércio. A ideia é deixar as questões políticas em segundo plano. Lembrando aí que Rússia e China apoiam o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. E elas têm posição diferente em relação à crise na Bolívia. Vamos ver, né, Maju? Vamos ver, Délis, obrigada por falar em Venezuela. É o seguinte, também em Brasília, um grupo de apoiadores do presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, ocupa a embaixada da Venezuela. Vejamos aqui, olha, no nosso painel. Essas imagens são de hoje cedo. A embaixadora designada por Guaidó, Maria Tereza Belandria, disse que a embaixada abriu as portas voluntariamente. Mas defensores do presidente Nicolás Maduro falaram que foi uma invasão. A polícia militar foi chamada para reforçar a segurança, houve confusão e 2 pessoas foram presas. A gente lembra que o governo brasileiro reconhece Guaidó como presidente da Venezuela e Belandria como embaixadora do país no Brasil.
E numa postagem numa rede social, o ministro de Relações Exteriores da Venezuela responsabilizou o governo brasileiro pela segurança da equipe e das instalações da embaixada. Pelo lado do Brasil, o Gabinete de Segurança Institucional divulgou uma nota em que afirma que houve uma invasão da embaixada e classificou de inescrupulosos e levianos os que afirmam que o governo brasileiro teria incentivado a invasão. A GSI informou ainda que as forças de segurança estão tomando as providências para que a situação volte à normalidade pacificamente e que o presidente da República jamais tomou conhecimento e muito menos incentivou a invasão da embaixada da Venezuela. Vamos falar de outra embaixada. A Embaixada do Brasil nos Estados Unidos está sem titular desde abril. É o assunto da Andréa Sadi. Andréa, que já está aqui no nosso telão. Pois é, Andréa, vamos falar sobre esse assunto, porque é o seguinte: depois que o deputado Eduardo Bolsonaro desistiu do cargo, o presidente da República anunciou um nome, que é o Nestor Forster, para comandar a embaixada lá em Washington. Eu quero saber qual é a situação no momento. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa novela que se arrasta já há alguns meses, como você disse aí no estúdio. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, que é o senador Nelson Trade Filho, me disse o seguinte: que o governo aguarda apenas o sinal verde, o de acordo dos Estados Unidos para formalizar a indicação de Forster para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Ele disse que assim que o Brasil conseguir esse sinal verde, isso chegando na Comissão de Relações Exteriores, ele vai colocar imediatamente para que isso seja ali sabatinado, a indicação seja sabatinada, porque, para a gente explicar para quem está assistindo a gente, quando chegar a indicação no Senado Federal, os senadores da Comissão de Relações Exteriores, eles fazem uma entrevista com esse indicado e aí decidem se aprovam ou não a indicação. E depois essa indicação ainda passa pelo plenário do Senado, ou seja, por todos os senadores. O senador Nelson Trade Filho disse que para que o governo consiga encerrar essa discussão, esse debate em torno da embaixada ainda neste ano, o governo precisa formalizar essa indicação o quanto antes, na avaliação dele, ainda neste mês. Maju? Obrigada, Sadi. Agora a gente vai tratar de um assunto que você já falou muito aqui no estúdio conosco. O presidente Jair Bolsonaro decidiu deixar o PSL e anunciou que vai criar um novo partido. O PSL é hoje a segunda maior bancada da Câmara, tem 52 deputados. Com a saída do presidente Jair Bolsonaro do partido, anunciada ontem, apoiadores calculam que quase 30 deputados também devem deixar a legenda e migrar para o novo partido que Bolsonaro anunciou que vai criar, Aliança pelo Brasil. É o desfecho de uma briga que dividiu o partido em dois. Os bolsonaristas, que ficaram do lado de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente e que ocupa hoje a liderança, e os bivaristas, que defendem Luciano Bivar, presidente do partido. Esse grupo foi contra Eduardo Bolsonaro na liderança. Se deixarem o partido, os parlamentares podem perder quase 80 milhões de reais de fundo partidário. Se trouxer o fundo é bom, por uma questão de justiça, porque o injusto é você ter sido eleito, sair do partido e ficarem tão poucos deputados no PSL e eles terem esse fundo todo à disposição dele. E o lado bom de sair sem fundo é que você realmente atrai as pessoas que são mais conectadas através das ideias. Os deputados que quiserem deixar o PSL para acompanhar o presidente terão que esperar. O novo partido vai levar meses para ser criado. E ainda há risco de processo e até de perda de cargo, porque o mandato pertence ao partido e não ao deputado. Mesmo assim, o deputado Eduardo Bolsonaro já publicou em redes sociais mensagens citando o nome do novo partido. O irmão mais velho, Flávio Bolsonaro, que por ser senador tem liberdade para trocar de partido ou mesmo ficar sem legenda, foi o primeiro a formalizar o pedido de desfiliação do PSL. Representante dos bivaristas, o deputado delegado Valdir, que perdeu a liderança do partido no auge da disputa interna, diz que não haverá prejuízo nas votações mais importantes. Penso que o presidente abandona seus soldados, porque ele pode sair imediatamente, mas já os demais parlamentares não podem. Nos Estados Unidos estão acontecendo agora os primeiros depoimentos públicos no processo de impeachment contra o presidente Donald Trump. A gente vai para Nova York falar com o Felipe Santana. Oi, Felipe, boa tarde. Em que pé aí estão esses depoimentos? Oi, Maju, tudo bem? Boa tarde para você e a todos.
A gente está acompanhando ao vivo aqui, está sendo transmitido por vários canais de notícias. São 2 depoimentos paralelos. Uma das testemunhas é o Bill Taylor, que é o embaixador americano na Ucrânia. Ele disse agora no depoimento, nas considerações iniciais, que encontrou, quando chegou lá para ser embaixador em Kiev, em maio desse ano, um canal muito informal de diplomacia com a Ucrânia. Ele disse que também está claro que o presidente Donald Trump usou a diplomacia americana para conseguir vantagens políticas. A história é a seguinte: o Donald Trump pediu para o presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky, que a Ucrânia investigasse o filho de Joe Biden. O Joe Biden é o principal nome democrata para disputar as eleições com o Trump no ano que vem. E, paralelamente, o governo americano congelou uma ajuda de 400 milhões de dólares que daria para a Ucrânia, uma ajuda militar. E é isso que essa investigação sobre isso, se Donald Trump cometeu um crime quando segurou dinheiro, se foi uma espécie de chantagem, uma propina. Outro depoimento foi o do George Kent, que é um alto funcionário do Departamento de Estado, cuida dos assuntos relacionados à Europa. Ele defende que o advogado pessoal de Trump, o Rudolph Giuliani, fazia uma espécie de diplomacia do B, uma diplomacia paralela com a Ucrânia para defender os interesses pessoais do Trump. Esses depoimentos podem continuar por semanas, Maju. Na sexta tem o depoimento da ex-embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, a Marie Yovanovitch. Ela alega que o Donald Trump pressionou o Departamento de Estado para ela sair do cargo, apesar de não ter feito nada errado, Maju. E Felipe, você falou aí de Ucrânia, eu quero que você fale sobre Turquia, porque o presidente Donald Trump vai ter um encontro daqui a pouco com o presidente da Turquia, né, que está aí a convite de Donald Trump, é isso? Isso, está marcado para daqui a 10 minutos, Maju. Eles devem se encontrar às 2 da tarde, aí, horário de Brasília. O que é importante desse encontro é que é o primeiro entre os dois presidentes desde os últimos desdobramentos da Síria. O que aconteceu lá? O Trump retirou as tropas americanas lá da Síria que lutavam ao lado dos curdos contra o Estado Islâmico. E aí, logo depois, o Erdogan atacou esses curdos, que os críticos dizem foram abandonados pelos americanos. E, além disso, o presidente turco comprou aviões de guerra da Rússia. E isso enfureceu alguns congressistas aqui nos Estados Unidos. Eles queriam sanções contra a Turquia por causa disso. Mas o Donald Trump ofereceu a Erdogan acordos comerciais de mais de 100 bilhões de dólares para resolver essa situação. Isso mostra como os dois presidentes estão muito próximos, apesar dessa relação ser fortemente criticada pela oposição, Maju. Obrigada, Felipe. Até mais. E seguinte, mais um dia de violência na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza. 21 palestinos morreram em ataques aéreos israelenses desde ontem. Essa escalada de tensão começou depois que as forças de defesa de Israel mataram um comandante da Jihad Islâmica, grupo militante que atua na faixa de Gaza. Militantes palestinos lançaram 300 foguetes desde ontem em direção ao território israelense, que chegaram até Tel Aviv. O exército de Israel conseguiu interceptar 90% dos foguetes com o domo de ferro, é um sistema de defesa antiaérea. As forças de defesa israelenses responderam aos ataques, com ataques aéreos como este registrado em Rafah. Só hoje 9 palestinos morreram. O Egito tenta mediar uma trégua. Hoje foi o terceiro dia seguido de protestos violentos em Hong Kong. Vamos ver aqui, nosso painel. Mais uma vez, os manifestantes bloquearam ruas do centro financeiro. Eles fizeram barricadas com tijolos para impedir a aproximação da polícia. Mesmo assim, a tropa de choque agiu para dispersar a multidão. Pelo menos 81 pessoas ficaram feridas nas últimas 24 horas. Linhas do metrô não funcionaram hoje, escolas e lojas também ficaram fechadas. Há protesto em vários pontos da cidade. Alguns manifestantes chegaram a usar arco e flecha contra os policiais. Essa onda de protestos, lembrando aqui, começou em junho e começou com um pedido de mais democracia na região. Ainda hoje, a previsão do tempo para todo o Brasil, a onda de frio congelante lá nos Estados Unidos e a pior enchente dos últimos 50 anos em Veneza, na Itália. E a seguir, pela primeira vez, as universidades públicas brasileiras têm mais estudantes negros do que brancos. E as vendas do comércio tiveram o 5º mês seguido de alta em setembro. Até já. Pela primeira vez na história do Brasil, as universidades públicas têm mais estudantes negros do que brancos. A conclusão é de um estudo do IBGE que também mostra que velhos problemas do mercado de trabalho persistem
para os trabalhadores negros, como salários mais baixos e desemprego mais alto. Frequentar a Universidade Federal do Rio de Janeiro era um sonho antigo que Rayane, de 22 anos, conseguiu realizar. Ela mora numa comunidade carioca com a mãe desempregada e mais 3 irmãs. Tudo que eu quero, não só abrir portas para mim, mas ser um grande exemplo para as minhas irmãs e provar que a pessoa pobre, humilde, independente de onde ela veio, ela pode conseguir galgar lugares muito maiores. Os dados do IBGE indicam uma redução da desigualdade na educação. Pela primeira vez, pretos e pardos são maioria dos estudantes universitários na rede pública do país. E segundo o IBGE, um dos motivos para o avanço foi o sistema de cotas. Mas o acesso dessa parte da população à faculdade ainda é tímido. Enquanto 55% dos jovens pretos ou pardos de 18 a 24 anos cursam o ensino superior, entre os brancos são 80%. O IBGE concluiu que jovens pretos ou pardos não conseguem terminar os estudos porque precisam trabalhar ou procurar um emprego. Outra disparidade. O salário médio é de R$ 1.608, segundo o estudo do IBGE, enquanto um trabalhador de pele branca recebe R$ 2.796. E apesar de ser maioria no mercado de trabalho, apenas 29% dos cargos de gerência são ocupados por pretos ou pardos. A Sarita venceu o desafio e se formou em engenharia ambiental, mas não encontra vaga na profissão. Quando eu me formei, eu não consegui ter abertura para conseguir um trabalho que eu tanto desejava. Então, atualmente, eu tento conseguir alguns freelancers para conseguir alguma renda, mas nada que consiga suprir as minhas necessidades. Pretos e pardos também são maioria entre os desempregados e subutilizados. Com 31 anos, a engenheira Sarita faz bicos gerenciando entregas para um site de alimentos orgânicos. Tem recebido por mês pouco mais de R$ 350. Mesmo assim, mantém a esperança. É angustiante, é chato, é triste. Mas eu acho que tem que ter muita vontade, porque a minha hora com certeza vai chegar. O comércio teve aumento nas vendas de 0,7% no mês de setembro. É o 5º resultado positivo seguido e o maior crescimento para o mês de setembro nos últimos 10 anos. Esses números são do IBGE, que pesquisou o desempenho por setores. As maiores altas foram nas lojas de móveis e eletrodomésticos. Outro destaque foi o setor de vestuário e calçados. O Senado aprovou o aumento do limite do saque imediato do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de R$ 500 para R$ 998. A gente vai falar lá em Brasília com o Fabiano Andrade, que traz as informações para a gente. Fabiano, boa tarde. Como é que o trabalhador faz aí para ter esse dinheiro a mais? Boa tarde para você também, Maju. Boa tarde para todo mundo ligado no Jornal Hoje. Olha, essas mudanças beneficiam principalmente os trabalhadores que tinham nas contas do FGTS um saldo de até um salário mínimo até o dia 24 de julho. Quem já sacou esses R$ 500 do saque imediato poderá sacar o restante assim que esse projeto for sancionado. Com essas mudanças que já foram aprovadas pelo Congresso, a previsão é que a injeção de recursos na economia aumente de 40 para 43 bilhões de reais. Vamos ver agora quais foram essas mudanças já aprovadas pelo Congresso Nacional. O valor do saque imediato subiu de R$ 500 para R$ 998. A previsão é que a Caixa deposite automaticamente a diferença para quem tem conta no banco. Trabalhadores que não são correntistas poderão procurar agências da Caixa ou lotéricas. A Caixa fica proibida de cobrar tarifas para movimentações do FGTS para outros bancos. Trabalhadores que tiverem doenças raras ou seus dependentes com esse diagnóstico poderão sacar todo o saldo do FGTS. E Fabiana, até quando o trabalhador pode fazer esse saque?
Olha, Maju, o prazo final para o saque é o dia 31 de março do ano que vem. Quem não sacar o dinheiro, continua com ele lá parado na conta do FGTS. Teve mudança também na taxa de administração, paga pelo FGTS à Caixa Econômica. Até o final desse ano, a taxa é de 1%. A partir do ano que vem, ela passa a ser de 0,5%. E isso representa uma perda de receita para a Caixa Econômica de aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões de reais. Hoje, só para se ter uma ideia, o saldo total das contas do FGTS é de aproximadamente 529 bilhões. Maju, é com você. Obrigada, Fabiana Andrade, trazendo informações do prazo final para o saque, 31 de março de 2020. E o gabarito oficial do Enem deve ser divulgado hoje à tarde. Segundo o INEP, que é o instituto que aplica o exame, não tem horário definido não. O gabarito e os cadernos das provas vão ser disponibilizados no site do INEP, o instituto que aplica o Exame Nacional do Ensino Médio, e no aplicativo oficial do Enem. Assim que o material for liberado, ele vai estar também no G1. Só para lembrar, né, o número de acertos não representa a nota final. O Enem tem um método de correção que leva em conta o desempenho geral aí do candidato. As notas individuais saem em janeiro do ano que vem. Uma cidade que dobrou de população e multiplicou o número de homicídios. O Profissão Repórter de hoje conta a história de Altamira, uma das cidades mais violentas do Brasil. Uma cidade dobra sua população e multiplica o número de homicídios. Mataram dia 6 de agosto, dia 11 de novembro, esse dia 8 de dezembro, esse dia 28 de agosto. Perdi meu filho. Eu posso ver onde ele dormia? Essas aqui são as coisas dele, Carol. Ele usou no último jogo, que foi antes de ontem. Aí ele falou que queria usar de novo, né? Mas não deu tempo. Um dos maiores massacres em prisões brasileiras. E as testemunhas que dizem que uma tragédia poderia ser evitada. Houve uma visitante que deixou um bilhete informando que poderia acontecer alguma coisa após o término da visita. Hoje, depois de Cinema Especial, o Profissão Repórter. A mineradora Vale foi condenada a pagar 8 milhões e 100 mil reais de indenização por danos morais para uma família que perdeu parentes no rompimento da barragem em Brumadinho em janeiro deste ano. As vítimas estavam numa pousada que foi atingida pela lama. Uma das pessoas era uma mulher grávida e o bebê também foi considerado vítima. A Vale disse que ainda não foi informada oficialmente da decisão, que é sensível à situação das famílias e que vai dar encaminhamento ao caso, respeitando a privacidade dos envolvidos. A mineradora também foi condenada em setembro a pagar quase 12 milhões de indenização por causa dessas mesmas mortes, mas em ação movida por outros parentes. A seguir, a onda de frio congelante nos Estados Unidos, a pior enchente dos últimos 50 anos em Veneza. E a previsão do tempo para todo o Brasil com a Eliana Marques. Até já. Uma onda de frio fora de época derrubou as temperaturas em grande parte dos Estados Unidos. Vejamos aqui as imagens. Mais de 200 milhões de americanos foram afetados pelo mau tempo, pelo tempo, essa nevasca, que não é normal em novembro, mas em janeiro é que uma frente fria do Ártico atingiu 2/3 do país. Durante a madrugada, quase 100 cidades tiveram recordes das menores temperaturas para esta época do ano. As condições nas estradas ficaram perigosas e alguns motoristas ficaram presos na neve. A onda de frio já provocou 5 mortes. A cidade de Veneza, um dos maiores cartões postais da Itália, sofreu a pior inundação dos últimos 50 anos. 2 pessoas morreram. O prefeito disse que a causa das enchentes é o aquecimento global. Veneza inundada. Dano incalculável para o mundo é um espetáculo que assusta. 1 metro de água entrou na Basílica de São Marco, de arquitetura gótico-bizantina, e chegou até a cripta. É a 6ª vez em 1.200 anos. A Praça São Marco, uma das mais visitadas do mundo, também está submersa. E ontem à noite, um homem até nadou ali. Quase nem se vê as pontes de emergência feitas esta semana para os venezianos. Águas profundas ainda correm como um rio ao longo das principais vias. Grandes ondas atingiram barcos ancorados ao lado do Palácio Ducal. Esta gôndola foi arrastada para a terra firme. Este barco também.
No Hotel Grit, com vista para o Canal Grande, a água entra como uma cachoeira. O fenômeno da água alta, como os venezianos chamam a enchente, chegou a níveis recordes. É a segunda maior inundação da história, depois da de 1966. Esta noite, o nível da água marcou 1,87 m. Naquela ocasião, chegou a 1,94 m. Hoje, às 8h30 da manhã, as sirenes ainda soavam. Depois, a água se estabilizou em 1,45 m. Mas teme-se que volte a subir. Todas as escolas foram fechadas e as brigadas anti-incêndio tiveram que atender a 170 chamadas, muitas de idosos que corriam o risco de ficar presos em casa. O prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro, declarou o estado de calamidade. Entre os 260 mil habitantes, muitos tentam salvar o que podem. A cidade flutuante afunda ainda mais e a população se pergunta que fim levou o projeto Mosè, colossal, uma barreira entre a Lagoa de Veneza e o Mar Adriático, que deveria proteger a cidade da maré alta e que custou mais de 6 bilhões de euros. E aqui no Brasil, banhistas encontraram manchas de óleo hoje na praia de Guarapuá, na cidade de Cairu, na Bahia. Olha só, o óleo estava no mar e na areia da praia logo no início da manhã. Essa não é a primeira vez que as manchas de óleo chegam a essa praia. Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável Municipal e de voluntários já estão tentando tirar esse óleo. O governo da Bahia, o IBAMA e a Marinha continuam monitorando a região. E agora há pouco, agentes do ICMBio encontraram pela primeira vez fragmentos de óleo na praia de Regência, lá em Linhares, no Espírito Santo. Uma equipe do Exército já está lá fazendo a limpeza. Os militares estão trabalhando na coleta dos fragmentos de óleo. Essas manchas vão passar por análise para saber se são formadas pelo mesmo óleo que está atingindo o litoral nordestino há mais de 2 meses. A região de Linhares já foi atingida por outro desastre, né? A lama do rompimento da barragem da Samarco, lá em Mariana, há 4 anos, que também chegou à cidade pelo Rio Doce. Essas manchas de óleo já atingem o Nordeste brasileiro há 2 meses e meio. Elas apareceram em 527 lugares, nos 9 estados do Nordeste e agora também no Espírito Santo. 68% dos municípios nordestinos foram afetados por esse desastre ambiental. Vamos falar de previsão do tempo com a Eliana Marques. A gente viu as chuvas lá em Veneza, mas tem chuva forte, não se comparam com a chuva de lá, né? Aqui no Brasil, eu queria saber onde, Eli. Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Olha, principalmente lá na Grande Vitória, choveu muito na madrugada de hoje, exatamente como nós falamos aqui ontem, né, no JH. A gente recebeu imagens de telespectadores, são imagens da BR-101, que liga o Espírito Santo à Bahia, como a gente vê aí, completamente alagada, Maju. E essa chuva aí continua, Eli? Olha, tem previsão sim de continuar. A previsão é de tempo chuvoso entre o Espírito Santo e o sul da Bahia, e inclusive lá na região de Vitória, também na região de São Mateus, mais ao norte do estado, onde já choveu muito, podendo chegar a Caravelas, que fica lá no litoral sul da Bahia. Tem nuvem carregada ainda aqui, olha, em grande parte do Amazonas, também entre Mato Grosso e Goiás, e entre Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul. E é grande o risco de temporal, desde Mato Grosso do Sul, onde a gente vê o mapa mais escuro, até a faixa oeste aqui do sul do país. Inclusive, o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, disse que é alta a possibilidade de inundação no entorno da bacia do Rio Uruguai. Essas regiões aqui, olha, estão na área com risco de temporal hoje, então São Borja e Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Xanxerê, no oeste de Santa Catarina, também Umuarama, no noroeste do Paraná e Campo Grande, Maju. Eu vi aí 30 milímetros em Campo Grande. Além de Campo Grande, alguma outra capital que mereça destaque? Tem sim, tem Manaus. Por lá são esperados 40 milímetros de chuva hoje. Em Porto Alegre, 20 milímetros. Aqui em São Paulo podemos ter temporal também mais para o fim do dia. E amanhã piora a condição de chuva. Já fica o aviso então para a saída do feriadão. Em Belo Horizonte não se descarta uma pancada de chuva forte. E no Rio de Janeiro a chuva continua enfraquecendo.
No Nordeste é que a chuva também continua escassa e onde cai é aquela chuva passageira. Hoje, previsão de tempo firme em toda essa área aqui, que pega grande parte do Nordeste, passa também pelo Amapá, pelo Distrito Federal e pelo norte de Minas Gerais. Maju. Agora é o seguinte, Eliane, eu quero mais detalhes sobre amanhã, porque você disse que aqui em São Paulo a chuva pode piorar, né? Justamente na véspera do feriado, quando muita gente está botando o pé na estrada. Exatamente. E amanhã tem uma área grande do país no risco de temporal. A gente destaca aqui, olha, desde o sul lá de Rondônia, passando aqui por parte de Mato Grosso, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, sul de Minas, ainda Mato Grosso do Sul e São Paulo e grande parte da região sul. Tem uma área que está em vermelho ali, é onde o risco é maior ainda. Vermelho é perigo para temporal e chuva volumosa. Esse alerta que vale para o litoral de Santa Catarina, incluindo Florianópolis e o Vale do Itajaí. Amanhã estarei aqui ansiosa para a sua previsão, porque para mim amanhã será sexta-feira. Para mim também. Porque eu folgarei no feriado. Folgaremos então, Maju. Te aguardo, Eliana. Amanhã. Obrigada, tchau, tchau. Até amanhã. E seguinte, uma jovem que ficou famosa no mundo todo pelo ativismo ambiental, a Greta Thunberg, lembra dela? Pois é. Ela pegou uma carona hoje em um catamarã para ir dos Estados Unidos para a Europa. Vamos ver aqui esse início de jornada da Greta. O barco saiu hoje cedo de Hampton, no estado da Virgínia. Greta, que mora na Suécia, tinha ido aos Estados Unidos em um veleiro para participar da cúpula do clima da ONU em Nova York. Ela se recusa a viajar de avião por causa da emissão de poluentes. Agora ela tem que voltar para a Europa para participar da conferência da ONU sobre mudanças climáticas lá em Madrid, na Espanha. A carona foi oferecida por uma família australiana que ficou famosa por dar a volta ao mundo em um barco que usa painéis solares como fonte de energia. Agora é torcer para dar tempo. A Greta tem que atravessar o oceano até o dia 2 de dezembro, quando começa a conferência. É isso, o Jornal Hoje termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional.